Fala, gente, Cadu aqui. Sempre quando eu abordava alguns clientes meus, eu abordava algumas prospecção de cliente, eu sempre perguntei se a pessoa ela já teve alguma experiência com o tráfego pago. E uma boa parte, assim, quase uns 40% dessas pessoas que eu abordei, elas tiveram experiência com tráfego pago em relacionado à agência de marketing. E no vídeo de hoje a gente é quase mais um bate-papo, como vocês estão vendo aí no título do vídeo, as agências de marketing digital estão acabando. E eu tenho uma opinião bem, assim, sincera e relativa entre um pós e um contra, né? Esses eventos, esse enxame de agência de marketing, agência de tráfego pago, começou mais ou menos por ali em 2018, finalzinho de 2018 e 2019. Que foi bem uma época ali que o pessoal tava fazendo um afiliado e tal, não sei o que. E aí também veio, e depois quando chegou em 2019, veio aquela febre de profissão gestor de tráfego. E nessa, que foi até uma leva que eu também fui junto, certo? Mas aí junto com essa leva de profissão gestor de tráfego, veio as agências, né? O cara se formava como gestor de tráfego e aí ele criava uma agência. E aí ele começava a prospectar cliente. E voltando na prospecção dos clientes, eu recebia muito relato negativo das agências de marketing, das agências de tráfego pago. Não estou eu dizendo aqui que todas as agências de tráfego pago são ruins, mas eu estou falando aqui o relato que eu escutei dos meus clientes. E qual que eram essas reclamações? As reclamações eram bem assim, as seguintes assim, ó. Contratei uma agência para que ela me prometeu de me entregar um resultado e ela não me entregou aquele resultado. Contratei uma agência que ela dizia que ia trazer resultado X e quando colocou na prática não foi bem assim. Contratei uma agência que depois que pegou o meu dinheiro aqui e fez o tráfego, não dava mais assunto, não me dava mais assunto, não me tratava mais bem no atendimento. Contratei uma agência de marketing que eles ofereciam tais serviços e eu coloquei todo o meu portfólio na mão dessa agência e não me entregou o resultado. Contratei uma agência de marketing que ela trabalha só especificamente com uma plataforma só. Contratei uma agência de marketing que ela trabalhava com muitas plataformas e era pouco resultado. Então foi isso que eu escutei de muito cliente. Uma boa parte dessas reclamações foram mais negativas, bem negativa mesmo. E quando a gente prospecta o cliente assim, ele já vem praticamente já escaldado de um mau atendimento, de uma promessa de resultado, e esse resultado não veio. Com esses todos os relatos, eu tenho a minha opinião, que muitos estão falando que a agência de marketing estão acabando. Eu não tenho uma opinião assim que a agência de marketing estão acabando. As agências de marketing, sim, que tem umas que estão acabando por entregar esse tipo de serviço, que não tem como, né? Então o pessoal criou a agência, prospectou o cliente, ganhou o dinheiro do cliente e aí agora o cliente não serve mais. E quem fica com mau atendimento é o cliente. Sem resultado, com mau atendimento e um serviço, né, que vocês já sabem como é que é. Não vou xingar aqui no meu vídeo. Eu não acredito que as agências de marketing elas estão acabando porque tem demanda. Se tem demanda, mas agora tem demanda de quê? De bons profissionais, praticamente mais específicos. Eu já tive a oportunidade de ter uma agência de marketing, de entrar para uma associação de agência de marketing. Mas eu não entrei porque eu trabalho com uma plataforma específica, eu trabalho com Google Ads. Essa plataforma ela trabalhava com Facebook Ads, ela trabalhava com social media, ela trabalhava com outras plataformas, com TikTok, com Instagram. Então esse tipo de agência assim não me interessava. Agora se fosse uma agência somente de Google Ads, aí sim me interessaria. E foi o caminho que eu tomei, ser um gestor de tráfego de uma plataforma específica. Eu já fiz outras plataformas como gestor, Facebook, mas o que eu percebi?
que o cliente de Facebook ele não tem a mesma característica do cliente de Google. E o público também é um público totalmente diferente. Eu tive muito trabalho com clientes de Facebook. Por quê? Clientes de Facebook, eles sempre vêm querendo o resultado da plataforma, mas a real mesmo, o resultado ele vem do tráfego. E os clientes de Facebook, eles têm que ter uma base orgânica bem construída, para daí o tráfego pago fazer sentido para eles. No Google não é uma coisa que muito acontece isso. A gente pega a estrutura de pessoas aqui do zero e coloca lá no ar. Uma coisa que a gente sempre olha é se aquele negócio ele se encaixa para Google, né? Por exemplo, uma loja de sapato, ela não se encaixa para Google, porque mas tem pesquisa, mas a loja não se encaixa, porque é uma loja com rede de atenção. Então, voltando aqui, eu não acredito que esse negócio de agência, ela vai acabar de vez, porque foi o que eu acabei de falar, tem demanda, mas o que precisa mais é de profissional, mas com visão estratégica no negócio da pessoa, não é só fazer promessa de resultado sem estudar o negócio, o segmento do cliente, ver se aquele segmento do cliente encaixa. Como eu já abordei clientes aqui para fazer lance de Google Ads e eles já perguntaram, eles tiveram outras lojas e outros segmentos aqui, se o Google Ads era aplicável para o negócio dele, mas não é aplicável para o negócio dele. Alguns negócios, o Google Ads, ele é aplicável e não. Por exemplo, tem algumas lojas de rede de atenção que ela se aplica no Google Ads, mas a gente não vai usar o Google Ads na rede de pesquisa, a gente vai usar o Google Ads na rede de atenção, que vai ser o Discovery, que vai ser o Display, que vai ser o Stream, que são os três segmentos do Google Ads que trabalham com rede de atenção. Precisam mostrar um vídeo, precisa mostrar um banner para poder chamar a atenção. Mas o Google, ele é forte mais na rede de pesquisa. Então, os negócios que vão se encaixar ali é para a rede de pesquisa. Então, gente, é a minha opinião. Não acredito que as empresas de marketing digital, as agências vão acabar, não. O que está acabando são os profissionais que muitas vezes não têm visão estratégica. Mas aí você está querendo puxar o peixe para você dizendo que você tem que ter visão estratégica. Sim, gente, eu tive que aprender e ainda aprendo a ter a visão estratégica. Porque o domínio da plataforma é a parte mais fácil de aprender. A parte mais complicada de aprender é essa visão de estratégica no caso, de entender quem é o público daquele cliente, ver que segmento ele atua, o que ele vende. Praticamente a gente entra no negócio da pessoa para entender o que ele vende, como que é o atendimento dele, como é que é fechada a venda. Tudo a gente, como gestor, a gente entra. Então não é só uma coisa de colocar no ar lá e apertar botão. Mas eu vejo que está faltando muita pessoa assim. Não me engrandecendo, sendo melhor do que todo mundo, mas eu também sou aqui um eterno aprendiz. Não estou dizendo que eu sou melhor do que todo mundo. Eu procuro aprender mais sobre o negócio da pessoa para entender qual estratégia dentro da plataforma Google Ads eu vou ver como ela vai se encaixar ali. Por exemplo, cara, eu tenho uma loja e o cara chega para mim, vamos colocar lá na rede de pesquisa, mas eu vejo que a loja dele é para rede de atenção. A gente pode colocar na rede de pesquisa, mas a gente pode fazer um teste lá na rede de atenção. Então é essa coisa que a gente tem que ver. Outra coisa que a gente também tem que ver é essa parte do atendimento do cliente também. A gente tem que estar sempre junto com o cliente. Então o que a gente tem com o cliente aqui é como se fosse uma parceria, não é uma troca de negócio nem resultado. Eu nunca dou previsão ou uso de uma comunicação de resultado, porque eu sei que o Google ele não funciona assim. O Google ele é praticamente imprevisível. O resultado que acontece hoje com o meu cliente não pode ser o mesmo resultado de amanhã, porque o Google ele depende de rede de pesquisa das pessoas. Se um cliente teve 10 ligações hoje, não quer dizer que ele vai ter as mesmas 10 ligações amanhã, porque a pesquisa do usuário ela muda. Então, como é que eu vou garantir
X resultados se eu sei que a plataforma funciona assim. E isso aí eu deixo bem claro para o cliente. Ó, o Google ele funciona assim, desse jeito aqui. Tá, você topa fazer o teste dessa maneira? Se ele dá o aval de sim, se ele dá ok, vamos em frente. Então, o que eu pego com o cliente aqui no começo, quando a gente está negociando aqui para poder fazer a gestão, é uma experiência. Eu nunca faço um contrato aqui de 1 ano, 2 com o cliente, não, nem de 6 meses. Eu faço um contrato de 1 mês, 3 meses no máximo, para a gente ver como que o Google se comporta com aquele negócio daquela pessoa. Se der certo, a gente estende o contrato e assim por diante. Então é isso, é a minha opinião. Esse vídeo é mais um bate-papo mesmo, que a agência de marketing ela não vai acabar totalmente, não. As agências vão ter que se adaptar ao cliente, tanto as agências quanto os gestores também, beleza? Eu fico muito agradecido por você ter ficado até o final do vídeo e até o próximo vídeo.